dia, queridos alunos do sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas características da Península Ibérica durante a Idade Moderna e também sobre o período das grandes navegações. Bom, enquanto nas cidades italianas o renascimento cultural ganhava forma, na Península Ibérica outros acontecimentos se desenrolavam. No início do século VIII, parte da região que hoje corresponde a Portugal e Espanha foi invadida por grupos árabes islâmicos que vinham do norte da África. Durante séculos, essa região, chamada Al-Andalus, teve desenvolvimento diferente do experimentado pela sociedade feudal da Europa Central. Sob o domínio islâmico, a base da organização social eram as cidades, centros de comércio e de cultura desde o século IX. Além disso, a região era um dos principais polos de cultura e de ciência na época medieval. A partir do século XII, os reinos cristãos que resistiam à dominação islâmica ao norte da península uniram-se e conseguiram apoio de outros governantes cristãos da Europa Central. Influenciados pelo espírito das cruzadas contra os, entre aspas, infiéis, iniciaram um avanço militar com o objetivo de reconquistar os territórios. Esse avanço militar, com o objetivo de reconquistar os territórios, esse movimento, ao mesmo tempo ideológico, religioso e militar, ficou conhecido como a Guerra da Reconquista. Foram muitos anos de conflitos entre cristãos e islâmicos na Península Ibérica, até que, em 1492, o último governante islâmico, já isolado na cidade de Granada, foi destituído. Desde então, organizaram-se na região novos reinos, mas a herança da época islâmica perduraria por várias gerações. Como observamos no mapa da Reconquista Cristã, as áreas sob controle cristão, eles vão avançando, tá? Basta ler a legenda sobre a conquista e o controle. Como vamos chamar esses territórios de reinos cristãos ibéricos, precisamos saber como eles se formaram. Então, desse processo da reconquista, emergiram vários reinos que buscavam se organizar no território ibérico, em geral comandados por nobres cristãos que haviam se destacado ao longo dos vários séculos na Guerra de Reconquista. Assim formaram-se os reinos de Leão, de Castela, de Navarra, de Aragão, de Portugal e de territórios menores chamados condados catalães. Todos eles inspirados na organização das cortes europeias, mas ainda presos a muitos valores islâmicos, como a valorização do comércio, por exemplo. Houve ainda, durante muitas décadas, disputas para definir as fronteiras territoriais de cada um destes reinos e também para delimitar as áreas de atuação comercial. Mas, de certa forma, o Reino de Portugal, com seu território já consolidado, conseguiu superar esses conflitos sem muitos prejuízos. Além disso, Portugal contava com um extenso litoral voltado para o Oceano Atlântico e seus governantes investiram em uma política favorável ao comércio externo, ou seja, o comércio através das navegações. Para isso, incentivaram pesquisas em novas tecnologias náuticas e apoiaram as explorações e as conquistas marítimas, sobretudo ao longo da costa africana. Assim, Portugal conheceu, já no início do século XV, considerável crescimento econômico e cultural. Sua grande frota marítima transportava inúmeros produtos de diferentes partes do mundo para revender na Europa e permitia o contato dos portugueses com outros povos. Em 1415, os portugueses conquistaram a cidade de Ceuta, no norte da África, a porta de entrada para o mar Mediterrâneo, a partir do Oceano Atlântico, o que ampliou ainda mais a área de atuação dos navios mercantes de Portugal. No final do século XV, comerciantes portugueses dominavam as rotas marítimas de comércio com a África, muito porque pela proximidade, e também em alguns trechos do mar Mediterrâneo.
era o início das grandes aventuras marítimas que trariam os portugueses até o Brasil. Podemos ainda pensar que se os povos da Península Ibérica conseguiram desenvolver os meios para se deslocar no comércio marítimo, isso se deve certamente às várias marcas culturais que os povos árabes imprimiram na região. Eles eram grandes matemáticos, astrônomos e engenheiros, e seus conhecimentos permitiram a construção de navios mais modernos e mais ágeis, além do aperfeiçoamento de vários instrumentos náuticos, desde os mapas usados como referência até os objetos que permitiam calcular com mais precisão a localização em alto mar. Também a literatura, a filosofia, a música, a culinária e outras áreas culturais foram muito influenciadas pelos séculos de convivência com os árabes. As muitas traduções árabes de textos greco-romanos permitiram aos ibéricos o contato com as referências da antiguidade clássica. Além disso, o estilo árabe de arquitetura, literatura e música marcou permanentemente os artistas cristãos dos diversos reinos da região. Agora, pensando na época das grandes navegações, já que nós vimos que esse território da Península Ibérica vai herdar essa tecnologia e conhecimentos dos povos islâmicos, dos povos árabes, porque justamente esses reinos vão começar a buscar novas terras e o que nós vamos chamar de rotas de comércio. Então, no início do século XV, navegadores portugueses e também alguns de outros reinos da Península Ibérica e das cidades italianas já tinham estabelecido postos de comércio em portos do Extremo Oriente, do Oriente Médio, da África e de quase todo o território europeu. Dessas regiões traziam grande diversidade de produtos para serem revendidos a preços bem mais altos nas principais cidades europeias. Das Índias Orientais, como eram chamadas nesse período, região que atualmente corresponde ao Irã, à Índia, à China e ao Japão, eram trazidas as famosas especiarias, diferentes vegetais usados como tempero, remédio, corante para tecidos e para fins cosméticos. Da África também vinham diferentes tipos de vegetal, além de metais preciosos, marfim e pessoas escravizadas. Então, dentre todas as mercadorias que os povos europeus foram buscar ao longo em outros continentes, eles também trouxeram os povos escravizados, tá? Então, tráfico de pessoas que se desenvolveu muito largamente, e aqui, quando eles chegam no Brasil por mais de 300 anos, tá? Começa nesse período do século XV, com a escravização dos povos africanos, mas não se enganem, tá? Ao longo de todo o desenvolvimento das sociedades, haviam pessoas escravizadas. Quem se relembra, quem consegue se lembrar aí, quando a gente estudou as civilizações romanas, gregas, egípcias, lá na antiguidade, matéria do sexto ano, a gente também percebe que lá existe o tráfico de pessoas. Só que esse que vai acontecer aqui genuinamente com a população do continente africano vão envolver outros fatores que a gente vai ver um pouco mais para frente, tudo bem? Então, por muito tempo, o percurso dos mercadores de especiarias era feito principalmente pelo mar Mediterrâneo e por rotas terrestres que passavam por Constantinopla. Em 1453, no entanto, os turco-otomanos conquistaram a cidade e passaram a cobrar pela passagem em suas fronteiras, o que encareceu ainda mais as mercadorias vindas do Oriente. O empenho em descobrir novas rotas marítimas para as mais remotas regiões do planeta e em aprimorar o instrumental de navegação a fim de garantir viagens mais rápidas e mais seguras em que a preciosa carga não fosse perdida, revela que o lucro dessa gigantesca rede comercial valia muito a pena. Então aqui a gente tem o início do sistema econômico, que é o mercantilismo, ou a sua consolidação no mercantilismo global.
quando as navegações elas tornam-se permanentes, a gente vai começar a falar que a Europa, e os livros vão nos mostrar que a Europa é o centro do mundo. Por quê? Porque ela vai fazer um intercâmbio entre vários produtos, entre vários hábitos culturais de diferentes partes do mundo. A Europa, na verdade, ela vai, nesse momento histórico, conectar todos os continentes através das atividades comerciais. Como a gente observa no mapa, existem rotas marítimas e terrestres distintas, tá? Essas que passam por Constantinopla vão ter que ser evitadas devido ao domínio turco-otomano na cidade, e aí busca-se uma nova rota através de uma rota marítima, ok? Então, não se sabia, assim como a gente observa esse mapa, não se sabia nesse período da existência do continente americano, pelo menos é o que muitos estudos históricos apontam, tá? Que os europeus ainda não tinham conhecimento do continente americano. Então, quando eles buscam chegar lá no Oceano Pacífico, nas terras que eles chamam de Índias Orientais, eles acreditam que saindo de um ponto de Lisboa e dando a volta ao mundo, eles vão sair aqui no Oceano Pacífico, tá? Mas vocês sabem que a oeste da África tem todo o continente americano. E aí é como se dá o encontro, o achamento pelos europeus do continente americano, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Observem aí o que era tão caro para eles como mercadorias, que era tão lucrativo nesse sistema econômico. Então, o marfim, o ouro, a pimenta malagueta, alguns perfumes, tapete, seda, porcelana, cravo, canela, cânfora, gengibre, noz moscada, coisas que hoje nós utilizamos corriqueiramente, nesse período era muito valioso, e só a nobreza que consumia tinha dinheiro para comprar, assim como para comprar pessoas escravizadas que iam prestar serviço sem salário para os nobres, tanto na Europa como nas outras colônias europeias, ok? Bom, mais que troca e comércio de produtos, esse grande movimento marítimo proporcionou uma nova visão de mundo aos europeus. No século XV, em contato com outros povos e outras culturas, eles passaram a questionar algumas ideias pré-concebidas sobre a natureza, as leis da física e a relação entre grupos humanos. Chegar a terras tão distantes e estabelecer relações sociais e comerciais com outras sociedades só foi possível porque as embarcações tornaram-se mais resistentes e velozes e porque o instrumental que orientava os navegadores havia sido enormemente aprimorado. Os monarcas e os burgueses portugueses, por exemplo, investiram muito dinheiro na construção de navios em viagens diplomáticas e no aperfeiçoamento de portulanos, astrolábios e bússolas. Gente, portulanos são cartas de navegação criadas na Idade Média que apresentavam indicações de rotas e distâncias, tá? Então era como se fosse um mapa marítimo para se orientar. A ampliação dos negócios mercantis portugueses ocorria na velocidade que as caravelas desenvolviam no mar. Esse tipo de embarcação era também uma novidade na época. Com velas triangulares, elas aproveitavam a força dos ventos para viajar mais rápido. Mas, mesmo com instrumentos e embarcações desenvolvidos, era preciso enfrentar mares e oceanos ainda desconhecidos pelos europeus. As cartas náuticas e os mapas traziam descrições confiáveis apenas do território já conhecido e explorado na época medieval. Não se sabia até onde o continente africano se estendia ao sul, ou o que esperar quando fosse atingida a porção desconhecida do Atlântico, que foi o que a Pro falou. Então, eles só conheciam a região, vou voltar aqui, só essa região norte aqui, ó, a cidade de Ceuta, só a região norte da África. Eles não conheciam o que havia aqui abaixo do Equador no Oceano Atlântico, e muito menos aqui nas terras da América, tá? Eu aconselho que vocês façam a leitura da página 189, que fala sobre a vida dos navegantes, que traz algumas curiosidades sobre como era navegar nestes mares, tá? Então, a grande pergunta que não quer calar nesta aula:
Como chegar às Índias sem passar pelo mar Mediterrâneo? Com a passagem para o Oriente pelo Mediterrâneo interrompida, comerciantes e navegadores passaram a buscar uma rota alternativa para as Índias e suas preciosas mercadorias. Uma das saídas foi chegar à Ásia, contornando todo o continente africano. Depois de várias tentativas, a façanha foi alcançada em 1498 pelo navegador português Vasco da Gama. Depois de mais de um ano de viagem e de muitos desafios enfrentados em território africano, o que restou de sua esquadra voltou a Portugal com muitas mercadorias que foram revendidas a preços altíssimos. Mas a grande vitória dessa expedição foi ter realmente conseguido uma nova rota para o Oriente e mercados fornecedores e consumidores em diferentes regiões da África. Outra opção foi seguir para o Ocidente. Muitos estudiosos da época já aceitavam a ideia de que a Terra era uma esfera, ou seja, ao partir para o oeste, deveria ser possível atingir as terras a leste. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo, sob patrocínio espanhol, partiu da Europa com esse propósito, e realmente encontrou terras. Apesar de acreditar ter descoberto um novo caminho para as Índias, sua frota desembarcou em ilhas que compunham um continente até então isolado da Europa, a América. Começava assim uma nova época, tanto para os europeus quanto para os habitantes dessa região recém-encontrada. Então, a partir daquelas inovações científicas e tecnológicas promovidas pelo Renascimento, a partir do conjunto de conhecimentos deixados pelos árabes e o aprimoramento das técnicas marítimas, as esquadrias portuguesas e espanholas vão buscar novas rotas marítimas e crendo já, né, apesar de que no ano atual a gente também precisa provar, né, que a Terra é redonda sim, que existem inúmeras evidências, isso está comprovado desde esse período da Idade Moderna. Nesse período ainda haviam algumas dúvidas, porque a Igreja Católica sempre acreditou e fez com que as pessoas acreditassem nesse período que a Terra era plana. Então, se você navegasse numa determinada direção, ia chegar um momento que você ia chegar no limite do mundo e cair num grande abismo, tá? Com a ideia de que a Terra era uma esfera, você podia partir de um ponto e circulando, dando a volta, chegar, como eu mostrei no comecinho da videoaula, que foi a ideia deles para chegar nas Índias Orientais. Só que, para surpresa dos navegadores, principalmente de Cristóvão Colombo, que foi o primeiro a chegar em terras americanas, havia todo um continente ainda inexplorado e desconhecido, ok? Bom, por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos ver como se dá esse encontro da Europa com novos mundos e vamos fazer uma pequena revisão sobre esses 3 temas centrais que estudamos nesse capítulo do livro, ok? Qualquer dúvida, basta me acionarem pelo chat do Schools ou pelo binóculo. Abraços, espero que todos estejam bem. Tchau, tchau!